Hoje é o último dia do Farofa, já estamos com saudade, mais um ano, graças a Deus. Nunca é fácil, mas estamos aqui. Hoje a gente tem uma mesa bem legal para falar de fotografia analógica, né, a origem, né, de tudo aí, a parte química, né? Então, muitos fotógrafos hoje, uma boa parte nasceu no digital, mas muitos são o que eu chamo de híbrido, né? Eu sou um caso, por exemplo, o Matheus, que vai estar aqui também, nascemos na geração filme, vimos a geração digital e às vezes a gente tem saudade, às vezes, né? Muita saudade. Vamos falar um pouquinho disso. E também com o Pedro Chavedar, que é do coletivo, que é um fotógrafo já digital, mas que faz o processo inverso, né? Vai lá no analógico e usa dele. Então, vamos fazer uma brincadeira com isso. Eu queria chamar aqui o Matheus e o Pedro para a gente fazer essa conversa. Matheus, como é que é nascer no filme, depois ir para o digital? Tem muita saudade? Fala um pouquinho para a gente. Você que tem um espaço bacana na sua casa, tive a oportunidade de conhecer, e, aliás, vai ter as fotos aqui daqui a pouco, e é fantástico. E como é que é essa história, por que você montou um laboratório em casa, como é que você vê essa questão do analógico digital, essa transição? Eu já tive... Fala mais pertinho. Esse já é o terceiro laboratório que eu monto, né? Nascemos na época do digital, do filme, né? Eu não entendo muito como filme ou digital. Eu acho que assim, você tem o substrato que você trabalha. Você trabalha com luz, né? A gente trabalhava com filme antes, a gente trabalha com folha, né? Mas trabalha com luz com vários substratos. Um substrato maior, agora mais fácil, agora é o digital. Basicamente é isso. A única diferença é essa. Uma dificuldade maior que você tinha antes, você tinha um processo mais longo, né? Você tinha que fotografar, não sabia o que saía até revelar, né? E é isso. Eu acho que a diferença do digital é essa, né? Você pensar mais a fotografia, pensar mais o que vai fazer, porque você não tinha muita chance, muita oportunidade de falar, ou dá certo ou não. E por que montar? É o terceiro laboratório que você monta? E por que o terceiro já de uma era totalmente digital? Um foi numa casa, outro foi na outra casa, outro foi na casa. Então você mudou de casa. Entendi. E o laboratório é uma questão profissional para você? Você ganha dinheiro com isso ou uma questão de prazer só? Não, os primeiros eram profissionalmente, né, porque eu trabalhava fotografia na época, né? Esse último agora é porque eu gosto mesmo, né? A gente nasceu naquela... É um processo que a gente gosta de fazer, né? O digital tem... são substratos diferentes, né? O digital é mais imediato, né? E se você fotografar, imaginando, tem toda a ideia técnica, todo o conhecimento técnico que você tem, você sabe mais ou menos o que vai sair, mas nunca vai saber exatamente até a hora que sai a foto. No digital, você bateu o olho lá, você viu. Então, tem esse gosto, né? Esse delay, né? Vamos dizer assim. Sim, né? E esse tempo que o fotógrafo analógico tinha que pensasse e planejar mais, pelo menos eu penso assim, né? Você acha que faz falta hoje no digital ou você acha que a geração nova lida bem com isso? Eu não acho que faça falta, assim. Eu acho que é sempre melhor você pensar mais o que você vai fazer. Mas eu acho que isso não... Você ter mais oportunidade, mais facilidade... Na época que a gente adoraria poder fazer isso, né? Porque cada foto que você sabia, tomara que tenha saído, né? Agora você sabe na hora. Eu acho que são só equipamentos diferentes, né? Eu acho que a visão do fotógrafo não vai mudar muito por causa disso. A ideia fotográfica da criação, acho que não muda muito por conta do material que você está usando. Só que quando você vai trabalhar com filme, você acaba criando mais a imagem antes de fotografar. Eu acho interessante para o digital isso também, né? Eu acho que isso não tira da pessoa mesmo quem fotografa só com o digital, acho que tem essa ideia do que é fotografar também antes de fotografar, né? Você pensar o que eu quero, né? E produzir, né? Só muda o substrato, na verdade, né? É o suporte, né? O suporte. É verdade. E você, Pedro, por que você está fazendo o caminho inverso, né? Deu vontade de ter vivido essa época? Você gostaria de ter vivido nessa época? Bom dia. Pô, legal, bacana. Eu queria ter um estúdio. Não tenho. Enfim, é um laboratório. Não tenho. Se quiser aparecer lá. Vou aparecer legal. mesmo. Eu não sei se é saudade. Assim. Tá meio alto. Derruba um pouquinho ele, show, pra gente o áudio de um. Tá meio alto. Eu não sei se é saudade, assim. Na verdade, eu não fotografei muito analógico. Eu tive
aula um ano na faculdade de fotografia analógica e eu era uma daquelas poucas pessoas que prestava atenção, assim. E aí eu comecei a fotografar e tal, e eu vinha num processo muito rápido, de muito clique, muito. Cartão de 16 GB, aquela coisa toda. E eu ia fazer um basquete, por exemplo, que eu gosto, eu fazia 600 fotos, assim, nem prestava atenção, às vezes. Também tem a ver muito com o meu tipo de pessoa. E eu não pensava, né, que aquilo que ele falou. E eu tenho uma grande amiga, que é a Débora Lopes, que ela até, ano passado, ela esteve aqui, ela não participou de mesa, mas ela esteve aqui com a gente, que ela tem um coletivo de fotografia analógica, chama Fotofilme BR. E ela faz uma garimpagem de pessoas que faz esse tipo de fotografia analógica hoje em dia. E a gente conversando, tudo batendo papo, e ela sempre falava, vamos fotografar em analógico, vamos fotografar em analógico. E eu comecei a fotografar. Eu tinha umas câmeras em casa. Eu não gosto de fotografar naquelas câmeras analógicas muito antigas. Eu tenho uma Canon lá, a E1, aquelas que tem um avanço manual. Aquela coisa. Confesso que me dá um pouco de preguiça, mas eu uso aquelas analógicas de viagem, aquelas Yashica, aquelas coisas de viagem de família. E eu comecei a fotografar. E eu vi que eu fiquei muito mais calmo na questão fotográfica, né? Eu vi que eu apertei menos a minha câmera digital, eu vi que eu pensei, que nem ele falou, eu comecei a pensar muito, e eu acho que tem muito a questão da espera, né? Eu tenho um filme de 36. Difícil eu matar assim, numa saída, numa andada. Então, eu faço 2, 3 vezes, eu mato um de 36. Aí eu tenho que ir para São Paulo, aí eu tenho que esperar 15 dias, aí eu tenho que ir lá buscar de novo. Então, só aí já foi, sei lá, uns 30 dias. E acho que tem essa questão da espera, tem essa questão do que vai vir, né, que nem ele disse. Mas, para mim, o principal é uma questão muito mental minha, de ser menos ansioso. Te acalma? Me acalma muito, muito. Eu penso 8. Antes, quando eu voltei para essa questão do analógico, eu saía com a minha digital e saía com a minha analógica, saía com as duas. Porque eu pensava comigo, se eu achar uma foto muito sensacional, eu vou no digital, porque eu já chego em casa e já divulgo, já vejo, já faço tudo. E aí eu comecei a migrar. Eu saía com as duas, com a Canon e com a analógica. Hoje em dia, geralmente, só saio, quando eu quero fazer isso, eu só saio com a minha analógica. E está tudo bem, né? Não tem problema. Mas foi muito uma questão mental mesmo, assim, pessoal, de fazer as coisas com mais calma, fazer as coisas mais pensadas. Isso que ele disse na questão de pensar, para mim é o fundamental. Assim, eu penso, né, para fazer um clique 8 vezes, porque, querendo ou não, é um clique que eu tenho ali e acabou, né? Foi muito mais uma questão mental mesmo do que saudosismo, tudo, essas coisas, assim. Não teve isso, não. Legal. A gente está vendo aqui algumas fotos, né, lá na casa do Matheus. Isso aí já irei lá, já vou colar já. Para quem nunca viu, né, no laboratório, né? Pois é. E para quem está aqui também, ou que está em casa, a gente fez isso tem um tempinho já, acho que tem um ano, mais ou menos, né? Tem menos de um ano, né? E, nossa, eu tava, alguns amigos, né? A gente parecia criança no parque de diversão, porque foi uma experiência, assim, voltar, de arrepiar. Voltar esse sentimento que a gente viveu durante, sei lá, eu vivi... acho que o Amaury, se não me engano, foi a primeira vez que ele foi no laboratório. Sim, o Amaury foi o primeiro, então, mas eu e o Denis não, né? Eu fazia, sei lá, 5, 10 anos que não passava por isso. E na faculdade, eu chegava na faculdade, eu ia em 3 ou 4 aulas. E nas outras aulas, eu ia para o laboratório, que lá é o lugar de a gente aprender fotografia, né? É muito legal. Essa experiência de você ver a imagem aparecendo é mágico. Quem teve essa oportunidade é muito legal. O primeiro suspense é o filme. Né? Você está revelando o filme, você não sabe o que vai sair. Saiu o filme, legal, o negativo está lá. Os fotogramas estão lá. Agora vamos ampliar, vou ver o que sai. Porque mesmo no filme, você vai pequenininho, você não tem muita ideia do que tem lá. Você vê, está legal, quando você vai abrir, está fora de foco. Aí não pode, né? Não, acontece. Acontece, né? Porque você está fotografando, é uma chance que você tem, movimentou um pouquinho, saiu do que você queria, né? Então acontece isso. Então você só vai saber como é que vai estar a foto na hora que ela começa a aparecer na sua frente no papel.
Nossa, Isso fantástico. isso é muito legal. Tem uma coisa, que é um pensamento. Uma aluna não, uma fotógrafa falou isso na abertura do festival, que ela tem um pouco de medo, acho que foi a Aninha, não sei se foi a Aninha, alguém falou, tem um pouco do medo do analógico, que você não vê na hora ali e tal, né? Eu penso comigo que, é uma opinião minha, né? Que nessa época o fotógrafo ele tinha uma quantidade de tempo que ele dedicava à questão técnica maior. Eu acho que não é nenhuma questão de medo, desculpa te cortar, Não, mano. não é medo, mas ele tinha um tempo, só para fechar, ele tinha um tempo que ele tinha que dedicar à técnica, em que hoje, não que não tenha, mas eu sinto que é mais prático para você se dedicar à ideia. Eu acho que é muito mais uma questão de ansiedade e do modo de vida que a gente leva. Por exemplo, eu estava falando com ele aqui, o Gui já tirou uma foto ali, eu já estava editando, já escrevi a legenda e já subi nas redes. Quanto tempo demorou esse processo? 1 minuto e meio? Quanto tempo te tomou esse processo? Quanto tempo me tomou esse processo? Exatamente. 1 minuto e meio. E na fotografia analógica não tem isso. Foi o que eu falei. Você fica um tempão fotografando. Se eu fosse fazer isso, quanto tempo eu ia durar? Um dia inteiro. Quanto tempo vocês ficaram lá? Um dia inteiro. Então. Nesse dia, particularmente, acho que é muito mais isso. 4 químicas, né? Era revelador, fixador, revelador, interruptor, fixador e o vinho, né? O vinho acabou primeiro. O último é o mais importante. Acho que o vinho o vinho é o que revelou mais. Mas eu acho que é muito mais uma questão de modo de vida, assim. As pessoas hoje em dia elas querem tudo a qualquer jeito, a qualquer momento, instantâneo, na hora, e Polaroid sai na hora, e Instagram sai na hora. O Castellano até falou isso ontem, né? Que na verdade o feed do Instagram é quase que um filme. Você vai passando assim, ele vira um filminho, né? Eu acho que eu acredito que não seja nem medo, seja mais ansiedade mesmo do momento, assim. Por isso que é uma coisa que me faz bem. A gente então pode pensar que a fotografia analógica é terapêutica, então? Pode ser, né? Para mim é. Fugiu a palavra que eu falei. Mas... Matheus, tem saudade dessa época? Você fotografa hoje mais em filme ou em digital? Não, mais digital. O filme ainda está muito caro agora, né? Tem uma questão de preço mesmo, na verdade, né? O acesso ao material é mais difícil agora, né? Então, o cuidado que a gente tinha antigamente é muito maior agora para fotografar com filme. Até demais, até eu acho. Né? Eu chego a achar que a gente acaba ficando um pouco de medo de fotografar com o filme por conta disso, né? Fotografa menos, né? Você tem esse resultado rápido é complicado, né, cara? Você vai pelo mais rápido, né? O filme, eu tô com o equipamento que eu quero usar ainda. Até depois ver com a Chica, né, para a gente desenvolver uma coisa, fazer trabalhos fechados. Vamos fazer isso, fechou, revela, né? Mas eu achei legal isso, você sair para fotografar e não levar digital. Esquecer a digital porque é uma tentação. Eu tento ao máximo, foi o que eu falei. Depende muito do meu momento, assim. Uhum. Se eu estiver num momento mais ansioso, querendo o resultado e sabendo mais ou menos o que eu quero fotografar, aí eu até levo digital porque eu penso, pode ser que eu encontre dentro de algum projeto que eu esteja fazendo, então pode ser que eu encontre, então eu tento sempre levar. Uhum. Mas se um dia eu estou mais tranquilo, quero não ter essa ansiedade e não ter essa coisa ao mesmo, eu largo. Boto ela no pescoço, assim, só a Chica, levo um filme no bolso e vou. Mas eu acho muito legal, acho que Matheus deve sentir isso também, as pessoas olhando você fotografar com analógico. Eu estava, acho que numa festa, não sei se foi a festa do Divino, não lembro qual uma dessas, e eu fui no caixa comprar, assim, ficha, né? Eu estava com o filme na mão, aí eu estava tudo assim, e botei em cima do balcão, assim, né? Tipo, botei. A moça ficou em choque. Como assim? O que é isso? Você está fazendo foto em analógico? Meu Deus! Ela tipo, chamou a moça do lado, chamou a moça do outro. Eu não sei se você sente isso, mas as pessoas me acham meio, tipo, doido. Tipo, como assim você vai fotografar analógico? Você tem um cartão de 32 GB, fotografa lá. Tipo, tem gente que não entende. Essa recepção do outro também eu acho muito interessante. Como é que a pessoa... Né? Porque é uma outra... É uma outra vivência. E a pessoa fala, mas você só tem 32. Na teoria, não tem nada positivo, entre aspas, né? Porque você tem 32, você não vê a foto, demora para revelar, você tem gastos, você tem um monte de coisa e as pessoas ainda ficam meio chocadas. Como assim você vai fotografar em analógico? Não sei se o Matheus sente isso também, mas eu sempre sinto isso. Assim, as pessoas, nossa, como assim? Acho interessante. Acho que é um pouco da experiência, na realidade, que a gente busca, né? Que você busca, né? É igual escutar música. Eu tenho uma vitrola também, eu sei que você também tem. E
a experiência de pegar o disco, ver a capa, você escolher, eu não estou sendo saudosista, acho não, né? É diferente do que você. Eu tenho também o aplicativo de música lá, é mais prático, mas em algumas situações que eu tenho mais tempo, por exemplo, eu acho que é interessante. Acho que cai um pouco nessa questão da fotografia, se a gente tiver um pouco de tempo, né, Matheus? Eu acho que a foto agora, o processo químico é uma coisa mais. Você não faz muito mais pelo trabalho, assim, profissionalmente, é um processo mais artístico mesmo, né? Que é o negócio de você parar e entender a fotografia, né? Parar e fazer a fotografia de uma outra forma. Não mais só para produzir a foto, produzir a quantidade de foto, não produzir um trabalho, uma sequência de foto que precisa apresentar para alguém. Você está fazendo uma coisa mais pessoal agora, né? Acho que é um trabalho pessoal, íntimo, né? Acho que agora ficou mais íntimo, né? Porque você não tem mais necessidade de usar a fotografia, pelo menos o processo químico, como profissionalmente. Acho que é muito difícil alguém te chamar para fazer um álbum, qualquer coisa que seja com filme, até pelo tempo que demora, pelo custo. Então, acho que é um processo mais de fotografia mesmo. De fotografia, uma coisa de você trabalhar com a luz, escrever com a luz, né? Eu acho que você também tem uma questão de pessoas, né? Porque você tem o laboratório e vira meio que um encontro do seu pessoal, né? Na verdade, a fotografia, ela é só ali um agregador de você levar os amigos, de reviver os velhos tempos, de tomar um vinho, trocar uma ideia. Eu acho que esse também é um negócio bem interessante, que talvez no digital você não chamaria o Magno para ir na sua casa tomar um vinho para ficar vendo o Photoshop, entendeu? Eu acho que, não sei, assim, sabe? Você não ficaria uma noite inteira lá passando foto por foto na pasta do seu HD, sabe? Não sei. Sem vinho, não. Acho que não... Ô Pedro, se for na casa dele, você vai pirar. Não sei, estou pensando se eu vou ainda, porque acho que melhor não, vou morar lá. Tem um colchão lá, vou mudar para lá. Tem um quartinho no fundo também. Ah, então beleza, já vou avisar minha mãe, já que eu vou sair de casa. Bom, antes de mostrar o trabalho do Pedro, ele tem um trabalho bem legal que ele vai falar, queria saber de você, quem está aqui ou quem está em casa, por exemplo, para montar um laboratório, como é que pode começar? Peraí que eu vou anotar, peraí. Bom, a primeira coisa, tem que ter paciência, porque isso é muito difícil encontrar material agora. Então, ampliador você vai encontrar usado, né? Tem que garimpar em São Paulo, né? Esses dias eu estava tentando encontrar espiral para poder fazer a revelação de filme. Isso você não encontra, não existe, né? Então, o que é espiral, você consegue... para quem não sabe o que é espiral? A espiral você enrola o filme para poder colocar no tanquinho para revelar, né? E talvez encontre pela internet, alguma coisa assim, mas é um material que você não consegue. O interessante desse material é você pegar e ver a qualidade, tudo, né? Você compra meio... dá para comprar pela internet, mas é esperar que seja bom o material, né? Mas precisa ter um ampliador, precisa ter o tanque para revelação do filme, né? Com que filme vai trabalhar, dependendo do filme, você vai ter que ter diferente tamanho de espiral, né? Tem que ter as bandeiras para os químicos. E os químicos? E o insumo, fora a questão do custo, acha o papel químico? Em São Paulo encontra. Não é muito barato, mas encontra, né? Então, mas dá para encontrar, sim. Não é tão difícil. Que lugar que tem lá? Pode falar, não sei. Só no Centrão, lá na 7 de Abril, né? Naquele meiozinho lá que você vai encontrar. Tem algumas lojas de fotografia lá que trabalham com isso, né? Eu acho que químico, não sei se tem... Pela internet encontra também, dá para encontrar também, né? Mas se for para comprar no local, em São Paulo, eu sei que encontra, perto da Anhangabaú, lá, aquela região lá. Tá. Né? É o Centro Velho, o núcleo da fotografia ali, né? Antigo. Ainda tem algumas lojas ali, lá. Né? Então, equipamento você consegue, máquina fotográfica, você consegue, encontra por lá. Né? Agora, precisa ter um pouco de conhecimento, né? Para saber que o ampliador, a lente do ampliador, que lente que é, né? O ampliador já é uma coisa um pouquinho mais difícil de encontrar, mas você encontra também. Então, dá para encontrar também. Legal. Dá sorte de pegar um material bom também, né? Porque tem muita coisa que está muito deteriorada. Pois o garimpar que você falou, né? Encontrou uma lente Schneider para aquele lá? Não, é uma lente... No meu? O meu é uma Schneider. A Schneider. Bela lente. Legal. Bom, quem quiser pode mandar um e-mail para você também, ou mandar um zap, para de repente você dar uns toques aí, né, Pedrão, para ajudar, né?
Vou encostar aqui. Não, vai lá. Não, vou sim, vou sim. Legal, bacana pra... Vamos ver se a gente vai lá, o Farofa vai lá. Vai lá, Farofa lá. Eu tenho uns 2 filmes lá. Legal. Obrigado. Não, vou sim, certeza. Vou certeza. Bom, só lembrando que o laboratório é só preto e branco, tá? Não é colorido, não. Tá? Não. Então... Eu levo o meu preto e branco lá, fica suave, tranquilo. Pedrão, por que você escolheu o processo analógico para fazer o... Fala um pouquinho do seu projeto e por que você escolheu esse suporte para isso? Tá. Na verdade, eu fotografo pessoas em situação de rua, a questão de 5 anos, mais ou menos, no digital. Faço retratos, conto as histórias deles e tal. E há um tempo, faz, sei lá, acho que um pouquinho depois, uns 3 anos, eu conheço um trabalho de um fotógrafo que é o Gabriel Shida, que é um brother, um parceiro. O bicho que está ali até conhece ele também. Ele é um fotógrafo, assim, uma das minhas maiores referências. Ele fazia muita fotografia de torcida organizada. E tal, a gente estava conversando, e ele fez uma vez um trabalho com o Índio Badaró, não sei se vocês conhecem, que é um adicto em crack, que vive ali na região da Nova Luz, aquele dito nome que eu não gosto de falar, porque eu acho que é preconceituoso, vive ali na região da Nova Luz, e ele entregou uma câmera analógica para o Índio Badarós, e o Índio Badarós fotografou toda a região da Nova Luz com a visão dele. Como que é... Porque uma coisa é eu chegar e fotografar um ambiente que não é meu, que é totalmente... Não existo, né? Não tenho meu lugar de fala ali, não tenho o direito de falar por eles, né? E eu entreguei uma câmera, e ele entregou a câmera para o Badarós, tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois de um tempo, a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, via a gestão do Haddad, com o Suplicy, que estava lá, ele entregou também mais de 20 câmeras, 25 câmeras para as pessoas em situação de rua, e chegou a fazer um calendário com as fotos dessas pessoas. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí eu cheguei uma vez, eu peguei minha câmera, comprei um filme e entreguei na mão de pessoas em situação de rua. Eu deixei a câmera com elas. Tem gente que ficou um dia, tem gente que ficou uma semana, tem gente que ficou 3 dias. E a única pauta, a única coisa que eu falava era assim, ó, deixa nessa daí, Gui, eu vou falar sobre ela. Esse daí, eu falei, a única coisa que você tem que fazer é fotografar o que você acha que é a sua vida. Tipo, faz o que você quiser. Eu não pautava, falava nada. Falava assim, ó, fotografa o que você achar que você tem que fotografar. E eu pedia nomes de ensaio. Tipo, como chama o seu ensaio, né? Esse tem até um nome, mas eu confesso que eu esqueci. Esse aqui é o... Como é que chamava? Eu já lembro, já. Esse aqui é 2015. O nome dele é Eduardo. Ele é mais conhecido como Soneca. Ele não aparece nas fotos, não aparece sim, tem um retrato dele daqui a pouco. Pode ir deixando, Gui, não tem problema não. Não lembro se já passou a foto do Soneca já. Ele me fotografou. Eu estava entregando as fotos que eu fiz deles. Esse do lado direito é um mineiro. Ele já está em Minas com a família dele e está tomando conta de um restaurante lá da família dele. E eu deixava, e a única coisa que eu falava era fotografe a sua vida. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu não via. Então, por exemplo, fotografias mais de baixo, porque eles sempre ficam meio no chão. Muita foto desfocada. Muita foto, tipo, desfocada é lógico, ele não sabe a técnica, né? Mas, sabe, tudo meio embaçado, tudo meio... Porque, possivelmente, já estou tendo uma filosofia a mais aqui, né? É o jeito que ele enxerga, tudo meio turvo, né? Está sempre em estado, né, de alteração mental. Muito cachorro, muito foto de cachorro. O Castelano até falou isso ontem. Muita foto de amigos. Então, tipo, esse dia aí a gente teve que sair correndo de um lugar porque ele tentou tirar uma foto de um chinês, o chinês saiu correndo atrás da gente. Essa época, eu vou só falar sobre esse ensaio, ele estava num estado assim muito mal de vício em crack. Muito, 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 muito. O fotógrafo, esse é o Val, amigo dele, o fotógrafo. Muito, muito. Gui, vai passando, vê se tem o retrato do Soneca, não lembro se tem. Ele fotografou um cara no chão, ó. O dia a dia de forma muito próxima. Muito próxima. A gente não consegue fazer não consegue fazer isso. Olha ele aí, ó.
Isso, Gui, deixa aí. Esse é ele, ó. E ele perguntou para mim, eu consigo tirar uma selfie? Aí eu falei, como assim? Aí ele mirou no espelho de um boteco e tirou. Agora eu quero que eu só... deu para perceber, né, o tom das fotos, assim, a pegada. Muda de pasta, Gui. Aí o Soneca ficou muito tempo na rua, tal. Ele foi para uma clínica de reabilitação, ficou 8 meses, ficou limpo durante 8 meses, e eu encontrei ele um dia depois que ele voltou, 1 ou 2 dias depois. E eu falei, eu vou dar uma câmera na mão dele para ver, O olhar, né? para ver o olhar. E legal. É a segunda ali, Gui, ó, abril de 2018. Ó, a primeira lá. Ele voltou para casa dele, ó, sobrinhas dele. Puta, que legal. Pode ir passando, Gui, não tem problema não. E agora, Pedro, por que de filme? Podia ser Podia, mas eu acho que tem uma questão da limitação e a questão de ser mais prático, de entrego para ele e tal. Acho que tem uma questão da... Aí ele, ó a diferença, o tamanho dele. Tem uma questão a mãe dele. Teve uma questão da referência que eu tive dessas pessoas. E eu acho que também tem uma questão do fator limitador. Tipo, você tem 36 cliques para você fazer. Eu sempre deixava isso muito claro. Ó, são 36, você tem que escolher. Porque, assim, a minha ideia aqui é muito mais uma questão de mostrar a vida desses caras, obviamente, mas tem uma relação de... Ó, isso aí ele não conseguiu fazer. Tem uma questão muito de responsabilidade... Aí, ele fez um selfie também, ó. Tem uma questão de humanização, de dar responsabilidade. Aí é no abrigo que ele estava, de escolha. Então, tipo, eu falava para ele, ó, você tem que escolher a foto, você tem que escolher de quem você vai fazer. Eu dava uma cobradinha, entre aspas, ó, faça certo, faça isso, faça aquilo. Olha a diferença, os caras em pé, não tem os caras sentados no chão. E você acredita que isso ajuda ele a sair dessa situação? Essa é a irmã dele, a irmã dele usuária. Inspirou? Você acha? Não. Eu acredito muito que isso não é um fator de mudança. Tipo, eu não vou tirar ele na rua por causa disso. Mas eu acho que eu vou conseguir, pelo menos, fazer ele pensar. Tipo, o meu objetivo não é tirar essas pessoas da rua. Tipo, eu não sou ninguém. E já ouvi de Guarda Civil Metropolitana da GCM que eu tinha que tirar todo mundo e levar para minha casa. Que eu era tão vagabundo quanto eles. Então, meu objetivo não é tirar eles da rua. Tá vendo as angulações muito mais de cima? O meu objetivo é só fazer eles pensarem. Tipo, o Soneca é um que ele me cobrava muito. Cobrava, eu digo, porque ele está preso. Ele me cobrava as fotos. O Leandro, que foi o último que eu não entreguei as fotos para ele ainda. Eu encontrei ele essa semana, ele me cobrou. Cadê as fotos? Cadê as fotos? Cadê as fotos? Cadê as fotos? Então, eu sinto que eu consigo ter uma ligação com essas pessoas e consigo fazer eles pensarem. For 1 dia, 2 dias, 3 dias, tipo, eu consigo fazer as pessoas pensarem. Mas eu acho que o trabalho é muito mais para nós. Nós, enquanto sociedade. Tipo assim, olhar esse cara e falar assim, olha, ele tem uma mãe, ele tem uma filha, ele tem uns amigos, eles almoçam, eles dormem. Não são, que a gente falou ontem, né, são invisíveis, como eles são. Então, meu objetivo é muito mais um trabalho para cá, né, do que lá. Porque lá tem muito uma questão de política pública, de desintoxicação, de várias outras coisas que nem cabe aqui, né? Mas eu uso a fotografia analógica muito para eles se auto verem, né? Tipo, ele vê as fotos. Esses caras aí são tudo caras em situação de rua que são amigos deles. E essa é a irmã dele. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse trabalho eu ainda quero fazer mais ainda. Tenho, acho que mais uns 4, 5 ensaios salvos já. Eu quero fazer alguma coisa, só não sei o que ainda. Estou tentando fazer um livro, uma exposição. Uma exposição seria legal. Eu queria fazer uma exposição. Imagina chamar esses caras para uma exposição, a galera ia surtar. Bárbaro, Só os engravatados e os doidão. Mais ou menos por aí. Legal, bacana, muito bom. Eu não conhecia esse seu trabalho. Muito legal. Isso é legal, né? Bacana. As irmãs dele. Vamos abrir aqui para perguntas, às vezes, né, para a gente trazer coisa que está aí de repente. Quem tem uma pergunta aí bacana aí? Perguntas? Uma curiosidade. Tem uma ali, ó. Peraí. Não, só para documentar. Para ele. Ele falou dos químicos, né? Mas quais são as substâncias químicas que usa? Se eu for definir agora cada substância, é mais fácil olhar na internet. As mais usadas. Mas, basicamente, é o revelador, né? Que é
uma química, um básico, né? Você tem um interruptor, que é um ácido, que vai cortar a revelação, e o fixador que vai fixar a imagem lá. Né? Basicamente é isso aí. E a luz vermelha precisa, né? A luz vermelha é porque o papel não é sensível à luz vermelha. O filme já é. Então, o filme, por exemplo, você trabalha totalmente no escuro. Agora, o papel não. O papel ele é menos sensível que o filme. Então, ele não tem essa sensibilidade da luz vermelha, então você consegue trabalhar enxergando o que você está fazendo. Né? É só isso. É isso? Mais alguém? Pergunta? Mais alguém? Nicho, quer falar alguma coisa? Nicho também quer falar alguma coisa? Acho que não, Magnão. Todo mundo quieto, né? Legal, né? Fora, você estava falando dos reveladores, né? D76, Dectol, a gente vai lembrando aqui. Tem vários reveladores. O interruptor é o ácido acético glacial, que é o vinagre, né? Sim, pode ser. Se você não tiver outra coisa, usa vinagre. E também é um tipo de coisa que não fazia assim, não é uma coisa tão agressiva, mas ele não é uma coisa saudável enquanto químico para a gente, né? Tinha essa questão, né? Na verdade, o ácido acético, ele até na culinária japonesa eles usam o 100%, né? Lógico. O glacial eles usam mais, né, quantidade pequena, mas é usado também. Mas não pode tomar aquilo lá. Né? De uma vez, não. Para você cheirar aquilo lá, já lhe agride muito, né? Se você quiser experimentar. Mas tem o ácido cítrico também, que pode ser usado. Ele vem em pó. Ele não é tão agressivo. Mas você precisa de um ácido para cortar o básico. Né? No caso, você usa o mais comum, o pessoal usa muito o ácido acético, mas tem o cítrico. Eu tenho uma quantidade lá em pó, você dilui um pouquinho na água. É bem pouca quantidade que você usa, na verdade, né? É o suficiente para cortar. Bom dia. Bom dia. Xavier, ontem estavam falando sobre direito de imagem. Em relação a quem está na rua, existe essa preocupação? Que nem assim, é fácil falar que você falou, o civil falou, o problema... Sempre assim, é fácil a gente jogar o problema para os outros, né, e não fazer nada. Assim, a sua intenção com esse trabalho, assim, qual que é, além de chocar a sociedade, o que você quer deixar assim para... Opa! O que você quer deixar assim para o público? A minha discussão com a GCM foi justamente... Ele até me ameaçou de prisão. Foi justamente por causa de direito de imagem. Os caras estavam deitados e eles estavam, enfim, nem vou esticar muito, mas teve um negócio e eles pegaram o celular e começaram a filmar os caras. E eu cheguei e falei assim, oi, o senhor não pode filmar. Ele falou assim, quem disse que eu não pode? Eu falei, o senhor perguntou para eles se eles autorizam o senhor a filmar eles? Aí ele falou assim, eles estão gritando, como é que ele usou a palavra? Foi tipo alguma coisa meio tumultuando, se eles estão causando. Ele falou alguma coisa assim. Foi justamente isso de direito de imagem. Existe muito... A gente até falou ontem sobre isso, rapidamente. Existe... Os jornais daqui da região, sempre quando eles abordam a questão das pessoas em situação de rua, eles usam uma 70-200, desse tamanho, ficam lá na Casa do Chapéu, tira a foto do cara no chão e põe no jornal. Liberdade de imprensa, tal, já falamos sobre isso ontem, blá, 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 blá. Mas você denigre a imagem de um cara. Faz uma questão de um tempo, tá tendo um problema lá em Mogi com uma das praças e o jornal tá dando direto. Tava dando, porque agora eles já botaram os caras para correr. E um dos caras foi fotografado, sentado na praça, sentado, assim como nós todos, e botaram na capa do jornal. Pessoas na rua destroem a praça, o caramba. Ele chegou para mim, pegou o jornal assim e me mostrou. Falou assim, Pedro, por que esse cara não veio falar comigo? Por que ele tirou a foto lá de longe? Por que você vem aqui e fala comigo e ele não fez isso? Tipo, o que eu falei para ele? Não sei. Aí, existe muito uma questão disso. O direito de imagem dessas pessoas, elas têm o direito como todos nós temos. Seja o prefeito, seja o... Matheus, né? Matheus, desculpa, eu ia falar Marcos. Seja o Matheus, seja o Magnão, todo mundo é cidadão. E o Castelano falou isso ontem, não sei se você estava aqui. Ele fez um trabalho sobre RGs, né? Tipo, todo mundo tem identidade, né? Então, direito de imagem como outra pessoa qualquer. Existe aí uma questão de linha editorial. Eu, Pedro, opto por chegar, conversar, saber a história da pessoa, usar uma lente
próxima, que me faça aproximar, porque a minha linha editorial, o meu pensamento de vida, quem eu sou ideologicamente, me faz fazer isso. Seria, então, humanizar. Eu gosto da palavra humanizar, mas aí eu já estou falando deles. Mas o meu objetivo, enquanto fotografia desse, é atingir você. Tipo assim, é que você... O Maurício Lima, que é um fotógrafo do New York Times, ele fala muito disso, que é uma questão que é importante, às vezes, a gente engasgar no café da manhã. Ele fala assim, a gente vive num mundo mágico de Oz, né? Tipo, tá tudo lindo, tá tudo bem, estamos aqui, certo? Mas aí do lado de fora tem um cara roubando, um cara matando, um cara... Eu sou meio pessimista mesmo, sou meio trágico. Mas eu acho que o meu objetivo é realmente fazer as pessoas se engasgarem no café da manhã. Não é à toa que nessa linha de foto que eu faço, eu tenho 3 linhas. Uma que é essa, que eu chamo de respeito vida louca, que paralelamente eu mostro o modo de vida deles, então tipo roupa, tatuagem, comida, né? E eu tenho uma outra série que chama Opróbio, que é as pessoas, opróbrio, não sei se é opróbrio, é o resto do resto, é o fim do fim, é aquilo que está tipo depois vocês procuram no dicionário, chama opróbio. Foi um cara em situação de rua que me contou isso. É quando você está tipo assim no limbo do fim do resto, não há nada além de você, não há nada além disso. E eu faço fotos de pessoas no chão dormindo, no chão assim, né, 180 graus e quase não aparecendo parte do corpo. Aqueles caras que ficam todos tampados, ou aparecendo só um pé, só uma mão, só uma coisa assim, que é para você engasgar. Então, o meu objetivo é humanizar esses caras, é você saber quem são eles, mas é também você se engasgar. Tipo, você falar assim, cacete, tá foda o negócio, entendeu? Só em São Paulo são 15 mil pessoas. É uma Guararema, né? Acho que Guararema tem 15 mil, mais ou menos, por aí, né? Só em São Paulo. Só na região da Nova Luz, ali, você pega um raio de 5 quilômetros, ali, mais ou menos. Santa Cecília, República, Consolação, Babá. Só ali são mais de 12, 13 mil pessoas. Em Mogi, são quase 400 pessoas. Se parar para pensar, é um número alto. Então, o objetivo disso é realmente isso que a gente está fazendo. É que as pessoas perguntem e elas olhem. O meu objetivo é que elas se engasguem mesmo. Assim, eu não tenho nenhum objetivo além disso. Você já chegou um dia e pegar a pessoa num dia, não, como todo mundo, não está no dia bem? Tipo assim, hoje não rolou, só foi a conversa, ou nem rolou nada? Nossa, nada. Tem uma menina, que é a Bárbara, que ela até sumiu até, que eu demorei 3 anos para fotografar ela. 3 anos. Hoje em dia, ela sumiu, nem sei onde ela está direito. 3 anos. Um monte de vez. Esse tipo de fotografia é uma fotografia que eu tenho que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª, o cara vai deixar eu fotografar. Como tem gente que na primeira vez tira a camiseta, mostra a tatuagem, fala da mãe, da tia, da avó, tira foto com o cachorro e por aí vai. Mas tem muito caso. Tem gente que eu não fotografia até hoje. O cara não deixa. Tem gente até hoje. É confiança, né? Tem que conquistar a confiança. Total, né? Total. É confiança, não tem essa. É troca, né? Eu digo que eu aprendo muito mais do que eu dou, né? Muito mais. Essa frase que você falou de engasgar, Maurício Lima, que você falou, né? Eu engrosso o caldo também. Acho importante a gente fazer isso em muitos momentos, né? Tocar a pessoa que está em casa ou está aqui e olhar. Isso acho que é uma das... Não é uma tarefa, mas é algo importante. A gente pensar, né? Só para não fugir muito, mas eu acho que a fotografia é isso. Eu acredito na fotografia como... Já que estamos num festival de foto, que é paralelo a tudo isso, né? Eu acredito muito na fotografia como arma mesmo. Tipo, a minha fotografia é uma fotografia de arma. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua pegada. Minha fotografia, o meu objetivo na fotografia é realmente para o cara usar ele como uma ferramenta de choque, de mobilização, do cara olhar e ele sentir alguma coisa. Eu penso nisso. Eu uso a minha fotografia como a minha arma mesmo de ataque. Legal. Perguntas aí? Tranquilo? Como é que está no tempo aí, Gui? Acho que deu. Deu, mais ou menos? Bom, eu queria agradecer os dois aí, o Pedrão, que está com a gente aqui na batalha, o Matheus, pelo tempo, pela experiência lá. Deixa eu só terminar uma coisa. Fique à vontade. Voltando à pergunta do rapaz, que eu demoro muito para responder, demoro para pensar.
O que eu falei do processo que eu falei de química é o que a gente usa o tradicional. Já não é mais tão tradicional, mas é o tradicional. Mas tem outros processos também que você pode pesquisar. O básico da fotografia, a captação da luz, você vai ter que um material que seja sensível à luz. Tá? Não existe só filme, existem outros processos que é interessante você pesquisar também. Se a ideia é trabalhar com luz, ver outras coisas. Tá? Mas é basicamente captar luz, revelar e fixar a imagem. Mas tem outros processos que são bem interessantes também. É isso. Coisa? Não, só agradecer, né, São Mateus, tal, de todo mundo. E, sei lá. Pode. Não, desce aqui. Não, peraí, rápido. Pergunta o Pedro vai tirar, da produção. O Pedro vai tirar o cara do Twitter, gente. Vamos lá. Não, deixa na imagem. Por causa vai ficar gritando lá. Toma o microfone. Eu queria perguntar, na verdade, é uma questão mais ideológica, assim, não de químico nem nada, né? Mas a gente vê, não só na fotografia, acho que na arte como um todo, a gente tem esse processo de construir técnicas e coisas assim, a gente constrói tudo para depois a gente desconstruir. Eu vejo até essa coisa do voltar para o filme como isso, como uma desconstrução de tudo aquilo que você colocou dentro da cabeça para depois tentar criar um estilo, alguma coisa. Então, a gente falou, né, falaram já no âmbito geral, mas queria que vocês falassem um pouco sobre essa desconstrução, a importância dessa desconstrução, do voltar às origens, voltar lá atrás, para entender um pouco melhor o processo e tentar criar um estilo e tentar fazer com que o seu trabalho fique mais com a sua cara, mais característico. Não, pode falar. Eu já sou desconstruído. Eu já comecei desconstruído. Eu não sei, Nicho, se tem uma questão de desconstrução, vou ser bem sincero, assim. Eu acho que nesse caso, quer dizer, porque você cria um parâmetro de trabalho digital e você começa a tirar. Né, eu acho que a única desconstrução que tem, acho que eu me mexi aqui, tem problema? Não, né? Acho que a única desconstrução que tem, eu acho que é esse o processo. É o processo pelo processo em si, né? De ter que, né, não vai ter câmera, não vai ter o Photoshop, bababá, não sei o quê. Acho que é a única desconstrução, mas também a imagem, a visão e o que eu fotografo é a mesma coisa, eu pelo menos. Tipo, essa série que eu te falei do Opróbio, eu tenho em analógico. Tenho fotos dela em analógico e tenho fotos dela em digital. Por quê? Porque aquele dia eu estava exatamente só com o analógico. Mas eu tinha esse ensaio na minha cabeça, então eu fiz. A minha única desconstrução, acho que é operacional mesmo. Porque de visão, a minha visão é a mesma. A gente até falou também isso ontem. A gente fotografa com o olho, né? O Castellano até falou isso. O processo, Nicho, eu acho que é muito mais uma questão de equipamento mesmo, de essas coisas, do que de visão. A minha visão eu vou enxergar de qualquer jeito, independente do meio que eu estiver utilizando, seja o celular, seja 5D, seja a Yashica com 36 poses. Isso eu não desconstruo, não. Isso continua dentro da minha cabeça do mesmo jeito. Sim, é muito mais uma questão de processo, né? Tipo assim, de saber o que eu preciso fazer, saber o que eu não preciso, que eu não vou ter uma pós, que eu só tenho 36 poses, que se eu apertar 2 vezes e mexer lá, vai borrar, vai queimar o filme, literalmente. Se eu rebobinar errado lá, já era, vai sair uma por cima da outra. Às vezes sai bonito, né? Às vezes sai bonito. Eu acho que é muito mais uma questão de processo mesmo do que de clique em si, assim. Sei lá. Acho que é isso. Caindo nessa, você falou de 36 poses, né? Na época do jornalismo, né? A gente tinha no jornal aqui em Suzano 5 fotos para fazer uma pauta num jogo de vôlei, que era vôlei, né? Era um filme, no máximo, às vezes meio, dependendo da pauta. Então, era isso que a gente tinha. Então, tinha que selecionar mais mesmo, né? E se obrigava a selecionar mais, escolher, tinha que ser mais certeiro. Esse time, que para mim, na minha opinião, o time da foto é uma das coisas mais importantes. O momento certo do clique, ele é mais apurado, eu acho. A foto, na verdade, né? Você esperar a foto, observar, né? E às vezes passava a foto e esse já aconteceu, não sei né? quem falou isso aí, mas parece que 90% ou 99% das fotos que a gente tem está só na nossa cabeça, né, cara? O que a gente consegue fazer efetivamente é muito pouco. E se Cartier-Bresson, todos esses caras conseguiram fazer o que eles fizeram com câmera digital, né, com câmera analógica, acho que, né, dá pra gente tentar pelo menos fazer alguma coisinha ali que esses caras fizeram, né? Acho que é importante essa coisa de fotografar em analógico. Quem não teve a oportunidade de vivenciar isso, fazer essa experiência, né?
A gente teve um colega também que fez, o Guilherme Rodrigues, fez um workshop lá na Folha, muito interessante, de tampar o visor e tal. É o mesmo o sentimento parecido. Isso é legal, porque você vivencia coisas interessantes. Né? Eu acho que só, desculpa te cortar, legal. Acho que vale deixar a dica desse Instagram que eu falei, da Débora, que é uma amiga minha, que chama Fotofilme BR. Ela põe gente do mundo inteiro produzindo só em analógico. Então dá para você ver que tem gente no mundo inteiro fazendo todos os tipos de fotografia, desde rua, tem muita gente. E eu acho que o Matheus consegue até sentir um pouco mais, mas eu sinto que há retorno, uma efervescência, né? Aquela borbulha ali. Acho que eu sinto, vejo pelas pessoas que estão ao meu redor, vejo por ele, vejo por a gente estar discutindo isso. Eu acho que eu sinto que há um renascimento aí. Mas mesmo com a digital, acho que assim, é uma questão de pegar a câmera e pensar. Assim, isso, lógico, se a pessoa se propuser isso, né? Eu quero fazer uma foto. Eu tenho mais de 5.000 que eu posso fazer com a câmera, mas eu vou fazer uma foto só. Deixa eu estudar essa foto. Tentar caçar essa foto, não vou tentar outra. É uma brincadeira que dá para fazer. Não precisa necessariamente estar com o filme na mão, né? Então dá para brincar com a digital assim também. E saiu certo, beleza. Se não saiu certo, é aquela foto. Vamos ver se o ano que vem a gente retoma com essa experiência do analógico, né? Se a gente avança com ela, que é bem legal. Esse ano foi meio corrido, a gente queria fazer um monte de coisa, não acabou não dando tempo. Né? Mas não vamos abandonar a ideia, não. Não. É questão de realizar. Legal. Bom, é isso aí, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão... Opa, o bicho uma pergunta. Quer falar. Fala, bicho. Aí, vai lá. Para reforçar a questão do colega que está interessado, a gente sabe que no início é complexo e confuso, a coisa é invertida, né? E tem essa coisa do espaço, laboratório e luz e etc. Talvez o caminho bom para ele seja iniciar pelos fotogramas, que aí ele não precisa de um ampliador, ele pode fazer experimentos com objetos, né? E talvez dê até para isolar o próprio quarto. Né? Sim. Ele vai precisar dos químicos, que eu acho que dá para encontrar em São Paulo, não seria tão complexo. Sim, encontra. E é uma coisa muito legal, né? Já entender a luz, como ela incide no papel. Observar muito mais a luz, né? Observar o que tem de sombra, observar a imagem, observar o que, né? Não, né? E eu ia falar uma coisa, acabei de esquecer, cara, acho que era mentira. Está falando sobre os processos, né? Quando não tinha laboratório, eu ia tirar o filme do magazine para colocar no coisa, eu ficava embaixo do cobertor. Colocava 3, 4 cobertores em cima, fechava a janela do quarto, né? Suava pra caramba, mas né? Exato. Fechava lá, porque até a revelação do filme você não precisa de tanto equipamento assim. Você vai precisar do tanquinho das espirais, né, para colocar o filme, e as químicas, só isso. Para ampliação você vai precisar de mais coisas, vai precisar de um ampliador, tudo, né? Mas para a revelação do filme o equipamento é bem básico, né? Mas fora isso tem outros processos que eu estou falando. Tem pessoas, inclusive está aqui, que é a Celina, né, que trabalha com uns processos muito interessantes de captação de luz, de captação de imagem, né? Que depois é legal até conversar com ela, quem quiser, que é interessante. Tá bom? Legal. Fala, Mauri. Na Unicamp tem um departamento de fotografia e eles têm lá um material extenso para quem quiser conhecer a fotografia analógica. Eu fui lá recentemente e vi uma exposição muito legal, porque você está falando da fotografia analógica, mas nos últimos, talvez dos anos 40 até os anos 90. Né? E lá nesse departamento de fotografia, eles têm lá, você pode acessar informações, ver exposições e conhecer os processos, porque uma universidade pública está aberta para todo mundo, do período anterior a isso. Né? Então, por exemplo, quando se experimentava fazer fotografia com sais de ouro no lugar dos sais de prata, outros suportes que não o papel, outros suportes que não o acetato, né? para colocar os sais. Né? Então, é muito legal, porque você vê assim, coisas muito, muito diferentes que você ficaria surpreso, porque é um período de experimentação. Né? Então, a fotografia dos anos 50 passou por um processo de evolução e se consolidaram alguns processos, né, de fotografar. E vários outros ficaram esquecidos. Mas é legal também conhecer para entender como é que essa reflexão, como é que esse processo de fazer a foto, como é que esse processo de descoberta de uma técnica. Né? E, só para completar, eu acho também que, quando você faz um processo mais lento,
o seu tempo de reflexão no processo ele é maior e permite umas sacadas que a fotografia digital não permite, porque ela é muito rápida. Então, o nosso cérebro acompanha a velocidade do dedo, né? E eu acho que quando você vai fotografar, vai revelar, depois vai fixar no papel, todo esse processo permite uma reflexão, porque ela é mais demorada e uma interação maior com o trabalho, né? Essa que é a sacada, eu acho, da fotografia digital, né? Perdão, da fotografia analógica. Mas na Unicamp, departamento de fotografia, tudo, desde os anos lá de 1850, 1870, as primeiras experiências. No Brasil, inclusive, os caras que fizeram foto na virada do século XIX para o século XX, muito legal. E tem as exposições, assim, coisas malucas, como essa exposição de fotografias feita com sais de ouro. Um absurdo de doido. É isso aí. Campinas que tem um festival bem legal, que foi, acho que o 11º agora também, né? E tem uma versão na história que a fotografia foi inventada lá em 1833, se não estou enganado também, né? Você vê que tem uma história com Campinas, aquela região ali, né? Que é bem legal. São duas versões, parece que é o Florence, Hercule Florence, né? O festival leva o nome dele, inclusive. Dizem que foi a primeira foto, né? Depois só não patenteou, né? Só não patentearam, né? Então, quem foi da Guerre, né? Da Guerre que foi. Niepce e da Guerre, os dois. Que é hoje em dia, né? Exatamente. Hoje é o Dia Internacional da Fotografia. Mas o Hercule Florence estava no Brasil, né? Então, o Brasil é complicado. Pois é. O Brasil, deixa um pouco para lá, né? O pessoal não reconhece na história. Algumas coisas. Passou. Bom, gente, eu queria agradecer vocês dois, todo mundo que está aqui, quem está em casa, e vamos emendar uma na outra já, né, Pedrão? Vamos emendar já, e é isso aí. A gente vai para a última atividade oficial do Farofa aqui, que é com o Gabriel Bicho, que foi escolhido para a convocatória, né? A gente considerou um dos melhores trabalhos, né? E ele vai poder falar um pouquinho, ele veio de Porto Velho, Rondônia, para poder falar um pouquinho do trabalho dele, da experiência dele, né? Estava conversando ontem, né? Uma figuraça, vocês vão adorar um pouquinho da vivência dele. É jovem, mas uma vivência bem, bem interessante. Lembrando que bicho não é codinome, é sobrenome. No bicho no nome. Bicho não, obrigado, Magnão. Obrigado. Obrigado, Magno. Obrigado.